Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e todas. Me desculpem o atraso de alguns minutos aí. Como vocês sabem, o nosso trabalho ele é árduo, é diário. Estávamos aí em algumas reuniões, estava soltando agora o nosso treinamento mensal para 35 guardas até o final do ano. Todos os guardas passarão, meu presidente, pelo treinamento de equiparação, instruindo eles a algumas situações aí rotineiras do nosso trabalho. Bom, pessoal, vim aqui falar um pouco sobre a troca dos equipamentos dos totens, né, que explicar para os senhores e para a população em geral qual é o motivo dessa supressão de contrato que fizemos e a troca de alguns equipamentos que já estão sendo feitas. Primeiramente, eu não tenho nada a falar sobre o equipamento em si. Tudo que o totem foi contratado, a empresa em si, ela deu suporte. Então, eles estão todos funcionando, não tive problema de atendimento da empresa. Que eu tenho algumas observações e quero o carinho e a atenção de todos para que a gente possamos entrar aí no entendimento. Os totens, o equipamento, é um equipamento de segurança, e toda a segurança ela é bem-vinda, né? Tudo que a gente coloca de equipamento que vem para somar para a segurança, ele é bem-vindo. Ele serve para nos auxiliar nas operações diárias, inclusive as câmeras que os compõem. Que hoje, para nós, o que serve os totens na real situação da Guarda Municipal é o monitoramento das imagens. É podermos acessar as imagens que estão sendo captadas por cada equipamento. Assim como na nossa casa, pessoal, nós temos ali cerca elétrica, câmera, barreiras. Então, cada um faz o investimento de acordo com o seu bolso nas estruturas de segurança que você pode fazer na sua casa. E é lógico que você vai analisar o que é bom, o que não é. Se você fez um contrato do monitoramento e ele não está te atendendo da forma que você esperava, você tem que reestruturar e pensar ou na troca ou na melhoria daquele equipamento. Na nossa situação aqui, os totens, eles não precisam ser bonitos. Nós não precisamos ter uma luzinha piscando, um cenário que deixa ali uma cara, uma visibilidade boa. Nós precisamos sim que ele traga uma soma no nosso serviço operacional. Nós temos hoje, pessoal, nós hoje, na secretaria, nós temos que olhar para as despesas nossas, assim como os senhores também têm que olhar para as despesas aqui da casa, né, presidente? Eu tenho que olhar pelas despesas o que está sendo investido, o dinheiro público nosso dentro da minha secretaria. E é isso que estou fazendo. Eu estou analisando os meus contratos, isso é até um pedido do nosso prefeito, Thiago Amaral, para que o que for bom a gente possa otimizar e o que nós estivermos gastando um dinheiro que possa ser otimizado de uma forma melhor, que seja feito. E é lógico que vamos ter esses desgastes aí, como está sendo essa discussão do totem. Hoje, eu tenho em média, se puder subir a imagem, a primeira imagem, hoje eu tenho em média, no meu caixa anual para despesa da minha secretaria, 7,5 milhões, uma média, tá, pessoal? 5 milhões eu gasto em toda a estrutura para o atendimento aos 352 guardas. Isso eu coloco viaturas, combustível, manutenção, equipamentos, munição, treinamento. Hoje estou em treinamento de EQP. Há uma despesa para isso. Então vai ter a munição que vai gastar, vai ter as horas dos instrutores que vão gastar. Eu tenho que comprar fardamento para todo mundo, coturno. Eu tenho que locar alguns imóveis que eu tenho que pagar as taxas de locação. Eu tenho que prever novas aquisições de viaturas para que a gente possa, sim, realizar o patrulhamento da nossa Guarda Municipal em prol de atendimento da cidade. Não adianta eu ter o totem lá e não ter uma equipe com uma viatura boa para atender. Todo o serviço, pessoal, para vocês entenderem, tudo que é feito pela Guarda Municipal, inclusive a manutenção e o trabalho de mais de 600 câmeras, que hoje nós fazemos a manutenção, o atendimento, inclusive com os links de internet, que eu pago também. Estou fazendo o contrato hoje, essa semana, de 2.800.000 pelos 3 próximos anos, de link de internet para poder fazer a leitura das imagens por toda a máquina que gera na minha secretaria.
Então, toda a Secretaria de Segurança da cidade, ela se alimenta com 5 milhões. 2,5 milhões desse orçamento, eles são para pagamento dos 12 totens. É um recurso muito alto para 12 câmeras instaladas. É lógico, ele tem as benfeitorias, tem as coisas boas que ele traz, mas, num geral, ele nada mais é para nós do que um sistema de monitoramento, onde colhe as imagens, alimenta a nossa comunicação e despacha essas imagens tanto para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para a Polícia Federal, para o GAECO, quando eles solicitam essas imagens, elas estão armazenadas. Ó, dos 12 totens, pessoal, nós temos 6 na área central. Quando eu entrei aqui no meu trabalho, à frente da Secretaria de Segurança, de Defesa Social, nós tínhamos um centro contaminado, bandidagem, boca de fumo para tudo quanto é lado. Vocês são prova disso, vocês viviam uma cidade que estava bagunçada. Dos outros 6 totens estão espalhados em regiões diversas, né, da cidade. Tem no 5 Conjunto, tem na Zona Leste, na Zona Oeste. Vamos colocar aqui como exemplo a Praça Tomi Nakagawa. Nós tínhamos o maior centro de prostituição e tráfico de droga da cidade, que era o Hotel Tijolinho. Ele está a 20 metros de uma praça que tem o totem. O totem já estava instalado lá quando eu cheguei. E a criminalidade estava disparada naquela região. Você não conseguia passar em frente ao Tijolinho, não é só à noite não, qualquer hora do dia. Estava bagunçado, criminalidade, tráfico. Aonde resolvemos o problema? Ou melhoramos o problema ali daquela região? Combate, viatura da PM abordando, viaturas da Guarda Municipal fazendo abordagem direta e o apoio tanto das outras secretarias que fizemos a demolição daquele imóvel, acabando com o ponto de droga e sim tendo uma praça mais limpa, mais adequada para a população frequentar. O totem está ali naquela praça, nós temos o pai. Todos sabem a bagunça que estava o pai. Era usuário de droga dia e noite pedindo dinheiro para os pais ali que estão levando os filhos enfermos ali pro atendimento. E o totem estava ali e não resolvia o problema. Ele estava ali e não resolvia o problema. Uma outra situação. Nós tínhamos uma Cracolândia em Londrina, onde passava ali em frente a Concha Acústica, a Sonquei, nós tínhamos 30 pessoas ali jogadas naquela calçada, tráfico de droga, prostituição, sexo ao ar livre ali naquela região, e o totem a 20 metros de tudo isso. Eu queria mostrar para vocês a qualidade da imagem coletada no dia do manifesto, agora o último manifesto que teve, que picharam a nossa Concha Acústica. Você consegue reconhecer aquelas pessoas ali que estão fazendo a pichação? Essas imagens foram coletadas pelo totem. Ele, no mínimo, ele tinha que me dar, em cima desse valor de 200 mil por ano, o valor que eu vou pagar nesse totem aí, vou pagar 600 mil num contrato de 3 anos só nesse equipamento. Ele tinha que dar, no mínimo, para mim, uma resolução para mim poder identificar e prender esses elementos que fizeram esse vandalismo. E não vai ser possível. O que eu estou fazendo agora? Estou gastando o nosso efetivo, gastando dinheiro público com o patrulhamento dos nossos guardas, para bater na porta dos comerciantes, para pegar as outras câmeras que tem ao redor, para que aí sim eu consiga fazer o levantamento, sabendo que eu tenho equipamento ali à frente disso que não foi útil para essa situação. Nós temos ali, visivelmente, você olhar de um totem para o outro, você vê o outro totem ali no bosque. Temos um totem no bosque também. O bosque estava inteiro contaminado. Eu tinha 3 biqueiras de fumo que nós patrulhamos, e com a ajuda também das outras secretarias que ajudaram na limpeza. A iluminação nos ajudou, trazendo mais iluminação ali no bosque. E o nosso trabalho diário no combate ao tráfico ali deu uma boa limpada nessa situação criminosa do bosque. Mas ele existia. Pergunta para qualquer cidadão, mesmo com a instalação do totem, se ele iria no bosque lá 8 horas da noite. O totem está lá. Nós temos outro totem ali na Praça da Bandeira, embaixo ali da catedral. O padre, ele tirou as missas dia de semana noturna, por causa da criminalidade no bosque e da criminalidade ali naquela praça, com 2 totens instalados, um em cada um. Então, pessoal, eu sei que às vezes a gente, vai tirar aquele equipamento, uma que também não estou tirando, tá, presidente? Nós estamos trocando por um equipamento bom, adequado para cada situação. O que eu falo? Eu não preciso de um totem top, com resolução, com leitura de placa, numa praça. Não tem o porquê eu ter um negócio que lê placa num lugar que não passa veículo. Como também numa rodovia, eu não preciso ter uma leitura facial
eu preciso de uma leitura de placa. Então, nós vamos trabalhar otimizados, cada local com o seu equipamento específico, para que aí sim possamos ter a qualidade no nosso serviço. Lá, na Praça da Bandeira, nós tínhamos vários furtos e equipamentos que foram furtados na região, eram comercializados e vendidos ali dentro da Praça da Bandeira, lembram? Aquela bagunça que ficava ali? O tráfico de droga ali era solto na Praça da Bandeira, e isso nós temos provas, porque várias operações, os guardas fizeram prisões ali na Praça da Bandeira, de tráfico de droga, tendo totem naquele local. Teve algumas imagens que rodou, não consegui achar, de pessoa fumando maconha encostada no totem de segurança. Então, eu estou atrás dessas imagens para me divulgar para vocês. Vamos lá. Esses são alguns exemplos, pessoal, de locais que tem o totem, e no meu entendimento, o porquê estou fazendo a supressão desses equipamentos. Tá? Eu queria colocar aqui para vocês alguns dados do mês 3 de 2023 ao mês 4 de 2025. O que os totens nos ofereceram nesse período. Pode subir um pouquinho para o próximo slide? Não, volta lá. Dentro daquilo lá, você corre aí. Consegue puxar o zoom aí? Ó, o primeiro gráfico, pessoal, eu tenho lá, aí, puxa essa primeira bolinha. A segunda bolinha é de manutenção. Aí, abaixa um pouquinho. Abaixa mais um pouco, para o pessoal ver os dados. Aí. Pessoal, nesse período de 3 de 23 a 4 de 25, nós tivemos 36 solicitações pelo totem ali. Tá aparecendo? Eu não estou conseguindo enxergar. Estão conseguindo visualizar? Dá para ver? Não, mas... Volta lá. Volta uma. Aí. Abaixa. Abaixa. Mais uma. Aí. Nós tivemos, pessoal, 36 acionamentos do botão pânico. Num contrato, numa despesa geral aí para 3 anos, de 7,5 milhões. Vamos colocar que nesses primeiros, numa proporcionalidade, nesses primeiros 2 anos nós investimos do município 5 milhões, né? Não é esse o valor correto, mas vamos colocar para vocês entenderem. Nós tivemos 36 acionamentos do botão pânico, ali que tem, naquele totem que todos, ali tem um botão que vai salvar as vidas das pessoas. Nós tivemos 36 acionamentos. Agora, se puder ir para aquela outra planilha, depois eu vou ceder para o presidente, tá, presidente? Esses gráficos aí e essa planilha posterior. Aqui está descrito todos esses atendimentos, os 36 atendimentos. Numa grande maioria, teste, alguns foram pessoas em situação de rua que acionaram o botão pedindo abrigo. Que tem o telefone, tem o serviço da assistência social para fazer esse trabalho de abrigar essas pessoas que estão precisando. Numa grande maioria, patrulhamento preventivo, solicitação de informação. Das 36 vezes que acionaram, eu achei, no meio delas, 4 ocorrências mesmo. Um foi um furto de celular, foram outros furtos ali pequenos, nada com crimes grandes que foram captados ali por esse botão. Então, nós tivemos, com esse investimento aí de, em média, 5 milhões, nós tivemos 4 acionamentos de ocorrência. Isso, às vezes, ontem, a minha equipe da Patrulha Rural, presidente, a minha equipe da Patrulha Rural fez 3 encaminhamentos de droga ontem, uma equipe só, de droga tirada da rua de circulação. É o dinheiro público sendo bem investido no patrulhamento. E outra, todos esses atendimentos, o totem não fez o serviço sozinho. Nós tivemos que ter uma equipe para ir lá, patrulhar, fazer aquela abordagem, verificar. E lembrando que desses acionamentos, nós não tivemos nenhuma prisão. Nenhuma prisão foi coletada desses acionamentos. Ele simplesmente foi no atendimento ao público mesmo. Presidente, a minha fala é só, espero ter esclarecido, abro aos senhores aí, às senhoras, a palavra, perguntas, dúvidas, estou aqui para esclarecê-las. Agradecemos, secretário. O Roberto também acho que vai se manifestar também, para trazer alguns dados importantes.
Agradeço, secretário Giuliani. Opa, disponha. Boa tarde, vereadores, tudo bem? Em nome do presidente Manuel e da nossa líder Flávia, dou um oi para todos aqui nessa casa, sempre muito bom estar aqui. Hoje, como presidente da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento, a CTD, minha fala vai ser especificamente nos valores e no contrato para a gente tirar e fechar algumas dúvidas. Existem dois contratos, o contrato da CTD com a empresa, com a Helper, e o contrato da prefeitura com a CTD. É importante que todos saibam que o contrato da CTD com a empresa Helper, ele se encerra no mês 6. E o contrato da prefeitura com a CTD, ele é um pouco mais longo, mas ele consegue ser rescindido em conjunto com esse contrato. Então, por isso que o Giuliani ele engloba, faz o valor global desse contrato. Então, para que todos saibam, o custo desse totem da CTD, o que a gente paga é de 14.838. E o que a prefeitura paga para a CTD, para cada totem, é 17.600. Então, essa margem, a gente precisa descontar o imposto. Então, é um contrato, do ponto de vista da companhia, ele não afeta nem um pouco a economia da empresa. Inclusive, é um contrato que ele é um pouco deficitário. Então, isso não vai afetar a tirada dos totens, ele também não afeta a empresa. E é super importante falar que o prefeito Thiago, ele deu essa missão para todos os secretários, presidentes de companhia, para analisar o que a gente pode trazer de mais eficiência para os contratos. Então, os totens, eles serão substituídos por soluções mais eficientes, que tragam mais eficiência para o recurso público. Então, o que eu trouxe aqui para vocês é esse entendimento, que anualmente cada totem ele custa ali para o secretário 211 mil reais e para a companhia ele custa 178 mil. Então, a gente consegue ter essa rescisão de forma sem causar nenhum tipo de multa e nenhum tipo de ônus para a nossa companhia. Então, a minha fala ela é breve, mas é só para trazer esses valores para vocês. Hoje nós ainda temos 10 totens, então eram 12. A gente legalmente só pode fazer a supressão de 25% do contrato, então por isso que foram desinstalados 2, mas até o mês 6 a gente tem como premissa encerrar o contrato. Então essa gestão entende que a gente pode trazer mais eficiência para porque a gente que interessa, que é a segurança do cidadão londrinense. Obrigado, presidente, e me coloco à disposição, caso tenha mais algumas dúvidas nessa parte econômica e financeira do contrato. Muito obrigado, Roberto, pelas palavras. Senhoras e senhores, muito boa tarde aos vereadores, vereadoras, aqueles que nos acompanham de forma remota, aos servidores, assessores, enfim. E quero desejar aqui uma boa tarde especial ao nosso secretário Felipe Giuliani, da Guarda, como também o presidente da CTD, o senhor Roberto. Bom, a CTD, ela foi criada, eu me recordo muito bem, e este vereador votou em plenário para que esta empresa fosse criada aqui, assim como a Londrina Iluminação. E é uma empresa que ela tem que ter, sim, superávit, ela tem que prosperar. Mas a gente vê aqui já uma discrepância de valores, quando a empresa que é do município deveria facilitar para o município e ter valores menores, acaba o valor sendo maior. Você vê que a empresa Help, ela passa a 14, vou arredondar, tá? Vou arredondar. A 14 mil para a CTD passa para o município a 17. E a empresa, ela é uma facilitadora, sim, mas ela deveria ter um preço, sem dúvida nenhuma, abaixo disso. Mas é um ponto. Bom, primeiramente, o secretário Giuliani, quero te parabenizar pelo teu trabalho, pouco tempo, mas mostrando aí para que você veio, para, desculpa, não ficar dentro de um gabinete, dentro de um escritório, mas ir às ruas mesmo ali, ouvir a população, ver onde está o gargalo e buscar soluções, assim como também o Roberto na CTD, enfim. Mas por que
a solicitação de trazer a Vossa Senhoria aqui. Tratando-se de segurança pública, com todo respeito, é um dever do Executivo cuidar disso? Sim. Mas nós, vereadores, somos demandados de dia e de noite. Porque nós estamos na ponta, nós visitamos a comunidade, nós estamos na Zona Sul, Norte, Leste, Oeste, no Centro. Então nós também andamos a cidade. E a população nos pede: vereador, não tem como a guarda passar por aqui, vereador, não tem como a polícia militar passar por aqui, vereador, a segurança aqui precisa melhorar no nosso bairro. E quando veio a questão dos totens, a implementação disso, a gente pode observar, como a Vossa Excelência disse, nesse período que a Vossa Excelência está à frente da guarda, que não houve resultados expressivos. Mas o totem, ele não está ali para prender. Ele não está ali, como que eu vou dizer, para fazer a função que a polícia e que o guarda tem que fazer. Na minha concepção, o totem, ele está ali para poder inibir as pessoas. E, de fato, aonde esses totens estão, tem sim uma sensação de segurança para as pessoas que vivem ao redor. Assim como, com todo respeito, essas novas tecnologias que serão implementadas, o que acontece com o totem hoje, irá acontecer com esses novos que virão. Em que sentido? Se a pessoa, não respeita a lei, ela vai fumar maconha ou crack debaixo desse totem ou de outro. O que vai acontecer aqui, na minha concepção, se nós temos lá um setor que os guardas, ou um ou dois, ficam ali naquelas telas, acompanhando, através dos olhos das câmeras que os totem têm, o movimento, são eles que vão dizer: olha, dá uma passada na praça tal, passa no bosque, ou eles vão acionar algum dispositivo, como tem ali a fala, para dizer: olha, você não pode ficar parado, ou olha, caminhe na faixa, né, uma advertência. Então, toda essa tecnologia que nós temos, ou que virão através dos novos totem, ela não vai jamais substituir o dever da guarda, da polícia e das forças nossas de segurança. Mas, tirar isso, suprimir isso, eu acredito que, na minha concepção, é um retrocesso. E aí, secretário, esses totens, hoje, que existem, eles não foram criados para Londrina. Eles já existem em várias cidades do país. E, até onde eu fui buscar informações, a única coisa que eles não fazem é o reconhecimento facial para saber se aquela pessoa é um foragido, uma foragida, tem alguma coisa a ver com a justiça. Mas o trabalho nas cidades onde esses totens foram implementados tem sido muito positivo. Inclusive, nós temos aquela praça, salvo engano, a Dom Pedro, aquela na Tiradentes, próximo ao McDonald's. Quem conhece aquilo ali, aquilo é o Xangri-Lá. Ali era um mocó aquilo. A praça foi reformada, foi colocado um totem, e as pessoas ao redor não viram mais, as pessoas em vulnerabilidade social estarem mais habitando aquele lugar. E eu poderia aqui citar outros lugares. Então, primeiro, o meu respeito aos senhores. Quando nós chamamos um secretário, uma secretária para vir aqui, não é para criar nenhum tipo de animosidade. Mas nós estamos aqui como fiscalizadores para trazer esclarecimentos à sociedade. E é uma forma que os senhores têm, né, ou quando a secretária vem, elas têm, de poder trazer explicações à população. Porque dia a dia, assim como os senhores são cobrados, nós somos cobrados e muito com relação a isso. E aí é que está. Salvo engano, esses totens, eles têm patente. Não sei qual modelo de totem que os senhores querem trazer para a cidade de Londrina,
Mas qual a tecnologia a mais ou diferente que esses novos totens irão trazer que esses atuais eles não trazem? Eu queria muito saber do senhor, né, ou dos senhores, o que vem de diferente, o que vem de mais moderno. Eu sei que recentemente o prefeito foi a São Paulo, não sei se a Vossa Excelência foi junto, mas alguns secretários acompanharam o prefeito, e em São Paulo tem lá as cidades inteligentes, estão trabalhando muito com tecnologia, com câmeras nas principais avenidas, né? Enfim. E eu entendo que o prefeito quer fazer isso na cidade de Londrina, mas tem que haver uma integração. Esses totens, eles não irão integrar com toda a tecnologia que o prefeito está tentando trazer ou vai trazer para a cidade. Eles estão arcaicos, a tecnologia está antiga, então a gente precisa colocar isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque tirar o que temos, acreditamos que só investir no ser humano, a guarda tem que ter bom carro, tem que ter bom armamento, tem que ter capacitação, e nós aqui apoiamos isso, todos os vereadores apoiam isso, né? Eu fui um dos vereadores que trabalhei aqui dentro para que a guarda pudesse andar armada, porque antes não podia, mas nós aprovamos aqui na casa, né? Vereadores aqui trabalham junto a emendas parlamentares, a deputados federais e estaduais, para que a guarda possa ter um aparato melhor de armamento, como também de viaturas. Então a gente tem uma câmara parceira, a Câmara de Vereadores é parceira da Guarda Municipal. Mas, tratando-se de segurança, nós precisamos, na minha concepção, se esses totens serão substituídos, nós precisamos saber se esses lugares terão outras tecnologias, nesses mesmos lugares, irão ser ampliados, hoje são 12, vão para quantos mais? Quais são os pontos que serão contemplados com esses totens? Porque se a gente não cuidar, e a gente tem que se atentar a isso, serão tirados esses, e os outros virão, serão remanejados, e as pessoas que já têm essa sensação de segurança, por exemplo, vocês têm lá o OCO, salvo engano é o nome técnico, que é aquela central aonde os guardas dali de dentro monitoram esses totens. Esse espaço, essas televisões, esses monitores, né, eles saem junto quando findar-se o contrato, ou esse lugar vai ser mantido para que esses novos totens possam ser acompanhados através desse setor. Então a nossa preocupação é essa. Salvo engano, nós temos aqui um dos totens em frente a uma escola, a Melvin Jones, e esse totem, ele não tem custo para o município, salvo engano. Dentro dessa parceria, ele é gratuito. E lá tinha muito roubo. A vereadora Jéssica e outros vereadores falavam muito a respeito disso. E lá, depois que foi colocado esse totem, isso foi inibido. Inclusive aquela quadra que mexiam com os refletores e tudo mais. Então, ele vai permanecer esse totem lá ou não, já que ele é gratuito para o município e não tem custo. Está embutido nesses valores. Então, acho que ou são esses alguns dos questionamentos que esse vereador tem. Obrigado. Pela ordem. Nesse Jéssica. momento vai ser dado 5 minutos para eles responderem as suas questões. O tempo é curto, mas eu vou submeter ao plenário a suspensão de 5 minutos para que eles possam responder. Ok? Obrigado. Muito obrigado. Senhoras e senhores, esta presidência propõe a suspensão dos trabalhos por mais 5 minutos para que a gente possa ceder a palavra ao secretário ou aos secretários para resposta a esses quesitos. Submeto ao plenário palavra livre. Encerrada a discussão, em votação, os favoráveis sentados, contrários se manifestem. Aprovado. Por favor, secretário. Bom, presidente, não sei se o senhor conhece o nosso centro de operações. Nós não vemos só 12 totens, nós temos mais de 600 câmeras sob o nosso monitoramento. Então, temos monitoramento da cidade inteira.
Os totens, como eu falei lá atrás, eles são postes que seguram câmeras que a gente monitora. E câmeras essas que custam 7,5 milhões num período de 3 anos para o município. Essa é a principal. Em 3 anos, cada totem custa 216 mil por ano, totalizando mais de 600 mil no contrato de 3 anos. Essa é a principal solução tecnológica para o nosso município. É diminuir o contrato, trazer mais investimento, não só para a Guarda Municipal, mas também em cima de tecnologia. Como o senhor falou, nós não temos só 12 totens sendo monitorados, não é só 12 câmeras. Nós temos mais de 600 câmeras, contando com a do CMTU, passam de 1.000 câmeras sobre os nossos olhos. E ninguém, presidente, consegue observar, sem tecnologia embarcada adequada, mais do que uma imagem. Então, em cima de todas essas câmeras, você entra no nosso centro de comunicação, tem uma parede de aproximadamente uns 20 metros, cheio de câmeras. O olho humano não consegue observar nada além do que uma câmera só. A gente vai olhar uma câmera por vez. Então, nós não vamos conseguir, se não tiver uma tecnologia embarcada, adequada, que nós não temos hoje, ver o ato do furto, subir um pop-up, para que aí sim termos um técnico ali, uma visão, um olhar do guarda municipal para aquela câmera fim. Não há previsão de que, sem tecnologia embarcada na câmera, a gente possa monitorar todas elas, de uma forma real de você observar elas ali no tempo exato. Se a gente parar para observar a câmera que tem no calçadão, são centenas e milhares de pessoas passando dia e noite. Se não tiver tecnologia de leitura facial e um banco de dados com as pessoas, com mandado de prisão em aberto, a gente não vai prender ninguém. Se não tiver a abordagem, enfim. Nós, nesse período, nós não tivemos nenhuma prisão em cima de tecnologia vinda do totem. Não teve tecnologia embarcada, eu não sei o que foi vendido, mas eu não tenho banco de dados, eu não tenho reconhecimento facial, eu não tenho alimentação vinda da última gestão, para que a gente possa realmente ter uma prisão assim como é em São Paulo. O prefeito, Thiago Amaral, está em busca, integrando não só a nossa secretaria, como outras secretarias, para que aí sim, a gente tenha um centro tecnológico, com reconhecimento facial, com reconhecimento, algumas tecnologias hoje, que elas entregam reconhecimento de atitudes suspeitas. O cara jogando lixo numa área irregular, ele suba o pop-up, para que aí sim o operador possa, opa, viatura lá, estão jogando lixo. Suba o pop-up do cara, um movimento do cara furtando alguma coisa de uma pessoa. Aí a inteligência faça essa leitura, sobe o pop-up, naquele mar de câmeras que os operadores estão vendo, opa, ali problema, sobe a tela, abre lá, aí sim temos tecnologia para que faça a defesa. Hoje, no cenário atual, vocês puderam ver, gente, a imagem da concha acústica. Aquele cara tinha que estar preso já. Mas nós não temos uma imagem nítida. Se você for lá, o totem está a 20 metros da pichação. Não passa de 20 metros. Então, ele não foi útil nesse caso, e assim como ele não tem aquela visibilidade real, assim como esperamos em outros pontos. É lógico, presidente, como eu falei no começo da minha palavra, todo o equipamento de segurança ele é bem-vindo, assim como na nossa casa. Tudo que a gente coloque para melhorar é bem-vindo, mas temos que ter uma balança para equilibrar os preços. Eu não posso comprar uma viatura para o meu grupo tático, pagar 2 milhões nessa viatura. Não é justo, não equipara, ela não vai dar o retorno para a população esperado, com tanto investimento. Assim também é a situação das câmeras. Não adianta eu colocar uma câmera de 100 mil reais, se eu tenho uma outra que com 5 mil eu faço o mesmo efeito. Não adianta eu colocar uma câmera de 5 se eu tenho uma de 300 que fazem o mesmo efeito. E eu tenho a obrigação, enquanto eu tiver como gestor da pasta, não importa o que eu apanhe, mas eu vou sempre defender o orçamento da minha secretaria. Eu vou sempre fazer o que é justo para os cofres, para que a guarda seja uma guarda forte e faça o serviço dela de defesa à população londrinense. Obrigado, gente. Agradeço Obrigado, ao secretário. Senhores e senhoras. Agradeço ao secretário Giuliani pela resposta. Senhoras e senhores, nós chegamos aí ao nosso tempo, é curto, né? Tempo final. Secretário, agradecer mais uma vez a sua pessoa, ao secretário Roberto também, que está aqui.
e deixar aqui aos vereadores consignado. Nós vamos fazer, secretário, através do gabinete também, um outro pedido de informação. Peço que o senhor responda depois na sequência, até para a gente poder deixar consignado. Algumas outras questões, o tempo aqui é curto, mas é bom deixar aqui registrado na casa essa situação. Tá bom? Tá certo? Então agradecemos e em alguns instantes reabrimos os trabalhos.